Eu já tentei gravar esse vídeo tantas vezes, mas eu acho que agora a gente conseguiu colocar ele no ar. Sim, nós conseguimos colocar esse vídeo no ar, porque esse vídeo aqui ele é muito importante, porque nós vamos falar de transitividade verbal. E eu tenho certeza que você aí do outro lado já ouviu falar a seguinte afirmativa: todo verbo intransitivo tem sentido completo. Será? Vídeo no ar e super importante para você que está estudando aí para concurso e vestibular. A gente vai falar de transitividade verbal e eu já vou afirmar para você que algo que você aprendeu lá atrás não é tão correto assim, ou na verdade a gente precisa melhorar essa explicação. O que é transitividade verbal para início de conversa? Nada mais é do que a relação do verbo com seu complemento ou os seus complementos. Então assim, a gente pensa que verbos precisam ou não de complementos ou circunstâncias. E a gente vai entender a relação entre eles, entre o verbo e seu complemento, e isso que é transitividade verbal. E o primeiro caso de transitividade verbal, que já é a resposta para essa tão polêmica afirmativa, a gente vai falar então aqui, número 1, verbo intransitivo. O que são verbos intransitivos? Olha só, frase na tela. Ela correu, ela chorou, ela pulou. Perceba que nessas frases, o verbo ele não precisa de nenhum complemento ou circunstância para ter sentido completo. E eu tenho certeza que você já ouviu essa afirmação e já entendeu o que é um verbo intransitivo. Ele tem sentido completo, tá tudo ok, eu consegui entender a mensagem. Mas como eu disse, não é bem assim. Sabe por quê? Olha essa próxima frase. Fomos ao teatro naquela tarde. Pensa comigo, nós fomos. Tem sentido completo? Não. Esse verbo precisa aí de uma circunstância, de um complemento. Quando eu falo ao teatro não é o lugar em que ele foi? E naquela tarde não é o momento em que ele foi? O tempo em que a pessoa foi? O que eu quero dizer com isso? Essas duas palavrinhas aí, ao teatro e naquela tarde, são adjuntos adverbiais que completam aí, que levam uma circunstância para o verbo. Ou seja, mesmo nessa frase nós fomos, em que a gente não entende e que a gente precisa de outras informações, o que vem depois, na verdade, são adjuntos adverbiais que levam uma circunstância para esse verbo. Então a gente já pode afirmar que quando a gente fala que verbo intransitivo tem sentido completo, isso aí não é 100% verdade. Olha outra frase para você. Ela chegou atrasada. Se eu falo ela chegou, eu consigo entender a ideia. Beleza, só que logo em seguida eu tenho atrasada. Atrasada não é uma característica ou qualidade dela, que no caso, função sintática aí, sintaticamente funciona como sujeito. Então, se é uma qualidade do sujeito, a gente chama de predicativo do sujeito. Então, nessa frase eu tenho sujeito, verbo e um predicativo. Este verbo, ele também é conhecido como verbo intransitivo, porque ele só apresenta predicativo. Outra frase para você. Moro em Portugal. Mais uma vez, quem mora? Eu. Beleza, entendi a mensagem. Eu moro. Quando eu quero saber em que lugar em que moro, quando eu falo Portugal, Portugal indica uma circunstância, ou seja, mais um adjunto adverbial de lugar que completa a ideia de morar. Nesta frase, eu só tenho sujeito, verbo e um adjunto adverbial. Ou seja, se eu só tenho adjuntos, eu tenho sim um verbo intransitivo. Então, para recapitular e entender muito bem e anotar tudo aí, não esquecer nada, o que são verbos intransitivos? São verbos aí que podem ou não ter adjuntos adverbiais ou predicativos, não possuem complementos com preposição e também não possuem complementos sem preposição. Então, já que você entendeu e já percebeu que a afirmação que ele sempre tem sentido completo não é tão simples assim, a gente vai para o segundo caso de transitividade, que é verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto aí já é um pouquinho diferente porque ele precisa de um complemento. Ou seja, tem o verbo, eu não entendo a informação completa, então vou precisar de algo para fazer sentido a informação como um todo. E esse complemento que o verbo vai pedir não vai ter preposição. Quer ver uma frase que a gente já pode fazer aqui bem fácil? Ele pegou o cartão.
Ele, sujeito, pegou é o verbo. Qual é a transitividade desse verbo? Bom, quem pega, pega algo. Quando você faz a pergunta para o verbo quem pega, pega alguma coisa e não tem a presença de uma preposição, esse verbo é um verbo transitivo direto. Então o complemento que vem logo em seguida é o objeto direto, completando a ideia de um verbo transitivo direto. Outra frase, essa aqui é muito diferente. Eu o encontrei ali. Olha que interessante, quem encontra, encontra algo ou alguém. Perceba que na pergunta para o verbo você não teve a presença de nenhuma preposição. Logo, o que vai completar a ideia desse verbo nesta frase aqui? O o. O o, ele não vem depois do verbo, porque se você for fazer uma substituição, a frase ficaria eu encontrei ele ali. Só que nesse caso, com a gramática normativa, isso aí estaria errado. Então eu peguei esse ele e transformei no o, que é o jeito certo de se escrever. Então esse o, mesmo vindo antes do verbo, também é um objeto direto, ou seja, ele completa o verbo encontrar. Lembre-se da pergunta, quem encontra, encontra algo ou alguém. Eu não obtive preposição durante a minha pergunta. O ali, no caso, também vai ser um adjunto adverbial, porque funciona como uma circunstância, o lugar onde eu o encontrei. Ela viu o irmão triste naquela tarde. De novo, quem vê, vê algo ou alguém. Perceba que eu não tive a presença da preposição na pergunta. Então, beleza. Ela viu o quê? O irmão. Então aí eu tenho um verbo transitivo direto. Quando eu falo que ela viu o irmão triste, esse triste é uma característica aí do irmão, que é o nosso complemento, que é o nosso objeto direto. Logo depois eu tenho o quê? Um adjunto adverbial, que é naquela tarde. O que isso significa? Significa que verbos transitivos diretos, além do seu complemento, podem também ter adjuntos adverbiais e ou predicativos. Nesse caso, a qualidade não é do sujeito, e sim do complemento do verbo, que é chamado de objeto. Por isso que a gente fala que o predicativo do objeto também entra aí nas histórias dos predicativos. Então lembre-se disso, não se esqueça e anote. Então a gente já pode fazer um resumo do que significa um verbo transitivo direto. São verbos que precisam de complemento sem preposição. São verbos que podem apresentar predicativos aí, tanto do sujeito quanto do objeto, e também podem apresentar adjuntos adverbiais. Falando então um pouquinho de preposição, mas antes de eu falar da preposição, eu quero saber se você já deu seu like aqui nesse vídeo, já se inscreveu e já ativou o sininho para não perder os próximos vídeos. Me siga também nas minhas redes sociais para não perder nenhuma dica de português. Isso contribui muito com o canal. Muito obrigado! Falando então de preposição, a gente vai para o terceiro caso de transitividade verbal, que é verbo transitivo indireto. Aí sim, a gente faz a pergunta para o verbo e se, caso eu observe a presença de uma preposição, então ele vai ser, neste caso deste vídeo, verbo transitivo indireto. Olha só, preciso de like neste vídeo. Olha só, quem precisa, precisa de. O complemento do verbo precisar é iniciado ali com uma preposição. E as principais preposições que a gente já conhece e tem que gravar são de, para, com, em, na, ao, ascraseado ou acraseado, por, pelo, enfim. Grave essas preposições porque ajuda muito na hora da prova. Então, quando eu falo essa frase, o que acontece? Eu tenho a presença de uma preposição. Logo, este verbo é um verbo transitivo indireto. Ela optou pelo amor. Olha só. Ela optou. Quem opta, opta por alguma coisa. Nesse caso aí, ela optou pelo amor. Então a gente sabe que o verbo optar precisa de preposição. Logo, esse verbo é conhecido como um verbo transitivo indireto. E pelo amor vai ser o complemento desse verbo conhecido como objeto indireto. Viu como é fácil? Obedecia às normas. Olha só, quem obedece, obedece a. Observe também a presença da crase. Eu já vou também deixar aqui linkado para você uma playlist sobre crase que eu já fiz que tá 100%. Então, quando você tem a presença da crase, significa que você tem preposição. Logo, a gente não fica aí perdendo muito tempo e já sabe que o verbo obedecer
é um verbo transitivo indireto e que as normas completam esse verbo, então as normas é um objeto indireto. O que a gente pode então entender fazendo um resumo de verbo transitivo indireto? São verbos que pedem complemento aí com preposição, são verbos também que podem apresentar adjuntos adverbiais, assim como todos os outros, e ou algum predicativo. Pode ser do sujeito ou do objeto. E é claro, eles não vão apresentar objeto direto. Então, essa é a dica dos verbos transitivos indiretos. Então, viu como é fácil e rápido aprender transitividade verbal? E você já entendeu que nem todo verbo intransitivo tem sentido completo. Lembre-se dos adjuntos adverbiais e dos predicativos. Se você gostou desse vídeo, muito obrigado, já deixa o seu like, pode deixar seu comentário e eu espero você também aqui no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!